Vamos lá. Obrigado primeiro por receber, Cláudio. Vamos começar. Eu queria voltar um pouquinho no passado para entender algumas coisas da chegada de vocês no clube e depois como é que foi. O Valdir foi eleito em 2016. 2015, assumiu em 2016. Você assume como vice-presidente jurídico do Rio Branco. Eu queria primeiro entender o que vocês encontraram no clube quando vocês chegaram, depois de anos no mesmo grupo, no comando do clube. Tudo bem, Xará? É assim, ó, a gente vai ficar debatendo lá desde 2016 por muito tempo aqui, entendeu? Então vou tentar resumir ao máximo, né, para tentar deixar claro para você e para todos também, né? É assim, ó, nós formamos a chapa lá na sede náutica, né, com o intuito exclusivo de não perder patrimônio, né? Porque já tinha perdido a sede social do centro, infelizmente, né? Lá em 2010, depois não deu certo, aí teve aquela ação do corretor de imóveis. É lógico, a gente vai tomando conhecimento com o decorrer do tempo, né? E a gente formou essa chapa com esse intuito de não deixar perder mais patrimônio. E quando eu assumi o jurídico, junto com minha noiva, Karen, a gente tentou enxergar o que estava acontecendo realmente, né? Qual que era a dívida do Rio Branco, o que o Rio Branco tinha de patrimônio que não estava penhorado, e a gente foi descobrir que estava tudo penhorado, cotas bloqueadas, não tinha um centavo em caixa, né? A gente descobriu que tinha atleta que foi vendido à época que não entrou no caixa do clube, então muitas coisas erradas, né? E a maior gravidade, Cláudio, foi que a sede náutica estava indo para leilão, né? Então, para você ter uma ideia, não vou me lembrar de datas, mas meados de junho de 2016 eu assumi no jurídico, né? 1 ou 2 dias depois a sede náutica já estava indo para leilão. Então nós tivemos que correr contra o tempo, fomos na Justiça do Trabalho, conversamos lá com a juíza do trabalho, à época, né, que era a coordenadora de tudo, a Ana Paula Alvarenga, e fizemos uma situação lá com ela para ajustar, para não correr o risco, né, de ter o leilão efetivado. O leilão até foi para a asta, tudo, mas graças a Deus não teve licitante lá na hora tal, mas ia para uma segunda praça. E nisso a gente fez um plano de pagamento. Existia dinheiro lá na Justiça do Trabalho que a juíza não liberava, né? Então nós fizemos essa verificação. Qual que era a dívida na época? Acho que era em torno de 7 milhões, alguma coisa assim na época. E por isso que a sede náutica ia para leilão. A sede náutica à época estava avaliada em 15, 20 milhões, ia por 7, ia perder mais um patrimônio. E eu volto a repetir, a gente entrou realmente para não perder patrimônio, né? O Valdir foi eleito à época e passou por muitos desafios, péssimo, um pior que o outro, porque não tinha um dinheiro no caixa, o time estava para ser montado e não tinha R$1. Então, emprestou de um, emprestou de outro, montou o time, infelizmente todo mundo sabe o que aconteceu, né? 2 rebaixamentos seguidos, mas ele pelo menos teve coragem de pegar, porque da forma que entregaram o clube para nós, foi uma situação horrível. E estava tudo premeditado para vender a sede náutica e distribuir os valores para quem era devido. Tá, então no dia que foi a sede náutica foi para leilão, o Borelli, que era presidente do conselho, e o Valdir deram uma entrevista e eles disseram que o conselho do Rio Branco tinha dado carta branca para eles cobrassem o que for de quem tinha sido responsável por tudo isso. Você, como vice-jurídico, o que foi feito administrativamente e juridicamente para cobrar tudo isso que você está me falando? Então, Cláudio, é assim, ó, a gente gostaria de ter levantado toda essa... apurado, né? Até me fugiu o nome agora do que a gente ia fazer na época.
Daqui a pouco eu lembro. Fazer uma varredura completa, né? Chamar uma auditoria, né? Mas infelizmente o clube não tinha dinheiro, não tinha nada. Já falei, o Valdir na época emprestou de um sindicato, emprestou do outro para pagar a conta e não tinha como fazer uma auditoria. Ou a gente tocava o campeonato que já estava prestes a começar, né? E cuidava dos outros patrimônios do clube, como estádio também, que estava tudo penhorado, né? Então, infelizmente, a gente não fez isso. A gente cuidou de mais de 70 processos trabalhistas, mais de 20 processos cíveis. Então, é o que deu para a gente fazer à época, tá? A gente gostaria muito de ter feito fugiu a palavra de novo. Auditoria para realmente fazer essas cobranças, né, Cláudio? Mas infelizmente não tivemos condições. Era muito caro, até fomos atrás, levamos todo o documento para um escritório de advocacia, para ele correr atrás, que era o tributário que ia nos ajudar à época, mas não tivemos bala para continuar, infelizmente, mas gostaríamos, né? E nisso a gente recebeu alguns documentos, todos bagunçados da gestão anterior, né? E a gente foi descobrir muita coisa ali dentre esses documentos, né? De valores lá de trás que foram divididos, né? Em relação à venda da sede social, muita coisa ali. E com base nesses documentos não era possível fazer nada? Igual eu falei para você, até era, entendeu? Mas a gente infelizmente não tinha o dinheiro para essa auditoria. Nós levamos para o escritório tributário, entendeu? Ele falou, olha, tem documento aqui que é um calhamaço. E dentro desses documentos faltam muita coisa importante ali, entendeu? Não dava a sequência. Você tinha a página 1, 2, pulava, ia para 8, 9. Então, as mais importantes não foi entregue para nós, entendeu? Então, e isso foi entregue pela administração do TEL? A administração anterior, o antigo advogado do clube e tudo, entendeu? Tá, e aí... É o que o Valdir recebeu de documentos na época. Tá, e aí você comentou numa entrevista recente que a sede foi vendida por 6 milhões e realmente o depósito judicial é de 6 milhões no processo trabalhista e entrou mais 4 milhões no clube que ninguém sabe o que aconteceu. Eles apresentaram esse tipo de informação para vocês? O que foi pago e o que não foi pago? Tem cheques na época para conselheiros, entendeu? Tem que foi empréstimo ao clube, mas não mostraram o empréstimo, só a saída. Então a gente não tinha como ter o nexo, né? Você não tem a ligação ali. Da onde que realmente que veio isso? Ah, veio do empréstimo, mas cadê? Cadê o documento que emprestou o dinheiro? Só tem a saída, entendeu? Que na época era a Associação Rio Branco Centenário, entendeu? Então, esses documentos nós temos cheques, xerox, entendeu? Com esses documentos lá, mas não tinha a ligação, qual que era realmente. Se realmente esse dinheiro a pessoa investiu no clube e retirou agora, ou se realmente foi só para dar a linha no dinheiro e pronto. Mas que entrou esse valor, nós temos os documentos com a saída dele. Vou falar um pouquinho de recuperação judicial. Na recuperação judicial do Rio Branco fez uma projeção de 17 anos do que ele ia arrecadar e do que ele ia despender de dinheiro para justificar que ele tinha condição de pagar os credores. É uma projeção assim puramente aritmética, né? Porque é uma projeção, aumenta a receita, aumenta a despesa e aumenta também o superávit. Eu tenho aqui alguns números que o Rio Branco fala que no primeiro ano ele ia ter 98 mil reais de superávit, 132 mil no segundo ano e 155 mil no terceiro ano. Até que você chega no 17º ano com 198 mil. O primeiro ano da recuperação judicial foi, o Rio Branco conseguiu cumprir essa meta que tinha ou não? Então, Cláudio, é assim, nós fizemos a recuperação justamente para não perder mais patrimônio, né? Você estancar a dívida do clube, porque só estava aumentando, né? Trabalhista é 1% de juros ao mês, mais correção monetária.
Aí você pega a dívida civil com o corretor à época, com mais 2, 3 processos que já estavam em 1,5 milhão cada um. Então quer dizer, 1% ao mês, correção monetária, ia chegar numa situação impagável. Daqui a pouco o clube ia perder todos os patrimônios e não ia pagar, ia ficar devendo ainda, né? Mas graças a Deus, lá atrás, o clube adquiriu, né, esses patrimônios. Pelo menos é uma situação que poucos clubes do interior têm o patrimônio que o Rio Branco tem. Mas a gente teria que fazer alguma forma para estancar isso. E nós fizemos com a recuperação judicial, né? Eu não faço recuperação judicial, né, no meu escritório. Então a gente tem que contratar um escritório, um especialista em recuperação judicial. E nisso foi um trabalho um pouco árduo, né? Levantar tudo que o Rio Branco tinha, quais os problemas, a questão, quando nós entramos lá atrás, aí eu tenho que voltar um pouquinho também, não tinha balanço, não tinha balancete, não tinha nada. O Rio Branco não tinha representação na federação, para você ter uma ideia, não tinha ata registrada, você sabe muito bem disso. Nós conseguimos, depois de 2, 3 anos que nós entramos com um pedido de administrador judicial na justiça para conseguir resolver essa questão da representatividade do Rio Branco, para você ter uma ideia. Então, não nos entregaram nada em relação à documentação efetiva para regularização na Federação Paulista, nada disso. Nós tivemos que fazer todo esse caminho. Então eu fiz um parente aqui para também falar da representatividade do clube que a gente não tinha na época, né? E a partir dali, a gente começou a fazer, a partir de 2018, eu acho, ou comecinho de 2019, o balanço fiscal, balancete, tudo certinho, entendeu? Como dita a regra, né? Como diz a lei. E nisso, a gente foi ajustando e partimos de um número lá que a gente não tinha nada, inclusive acho que comecinho, final de 2016, não, final de 2015 ou início de 2016 pegou fogo lá na sede náutica, queimou muitos papéis lá e a gente não tinha nada de documento, nada. Esse pegou fogo, você Não está sei. sendo irônico ou não? Pegou fogo. E aí, um único documento que na época até o meu irmão encontrou, que entregaram lá para eles, partia de um número lá, a contabilidade do clube. E a partir disso a gente pegou. E até acho que foi um erro nosso, porque como não tinha contabilidade, ficou nessa vacância em relação a de 3 a 4 anos, sem contabilidade, a gente deveria ter partido do zero. Já que a gente fez tudo novo, né? A gente deveria ter partido do zero para a contabilidade ficar zerada a partir daquele momento e dali a gente dá a sequência. E até é uma questão que nós temos que resolver agora na recuperação judicial, porque o administrador judicial ele quer saber da onde a gente partiu desse valor, e foi a pura realidade. A gente fez declaração, a próprio punho, tudo, né? E a gente não tinha da onde partir. Vocês não tinham base, vocês fizeram um número para poder justificar que vocês tinham condição porque de pagar. encontramos um documento do antigo escritório de contabilidade, que era de 2, 3 anos atrás, e partimos daquele ponto. E assim, que o primeiro ano passou, aquele número é factível ou não? Então, assim, ó, eu não sou especialista e nem sei com propriedade falar de tributário, entendeu? Então é muito complicado isso. Mas a gente não tinha aquele número no caixa, por isso que eu falei, a gente deveria ter zerado ali e partido do que a gente tinha, era zero, pronto. Só que a gente pegou um número que realmente partiu de alguma coisa da contabilidade, a gente não queria deixar isso em vão, né? Então nós vamos ter que ajustar isso agora, mas está caminhando. E aí eu volto na questão da recuperação judicial, que foi essencial, justamente para ter esse congelamento da dívida, né? E nisso a gente, é lógico, tem que apresentar lá a prospecção, né, pro futuro do clube, né? Então a gente está tentando, é lógico, é muito difícil,
não cumprir o plano. Cumprir a gente vai cumprir, né? Mas em relação a receitas, em relação a... hoje o clube ele tem um ativo muito grande, que é as propriedades, né? O passivo do clube está controlado, né? Nós temos que pagar ainda esse ano a recuperação judicial em relação à trabalhista, né? Que nós já estamos no caminho, tem uma boa parte que já está superada lá já, né? Estamos até discutindo algumas outras situações lá, mas está caminhando essa questão da recuperação judicial e alguns ajustes que nós temos que fazer. Só uma pergunta em relação a essa projeção, me chamou a atenção o número que o Rio Branco estima R$600 mil por mês por ano de aluguel. O que o clube aluga hoje para ter uma estimativa dessa de receita? Você fala em relação à receita? Isso. Porque o aluguel não é da portaria que a gente paga? Não. Em relação à receita, eu marquei aqui os números do primeiro ano, que o clube projetava receber R$602 mil com aluguel, 520 mil de mensalidade de associado, 31 mil de doações e 182 mil de eventos, 279 de bilheteria. Eu não entendi. Deve ser de eventos. E o clube consegue isso hoje, Cláudio? Ou assim, uma coisa... quando nós pegamos lá atrás, tinha 150 sócios da Sede Náutica, né? Hoje, em relação a famílias frequentando lá, tem umas 2.500 pessoas frequentando em relação à família, tudo, sabe? Então, nós resgatamos essa situação da Sede Náutica como um clube que já teve 15 mil associados, né? Que se a gente tivesse isso, o futebol se tocava, né? Mas a gente tem que deixar claro que a gente não interfere nas receitas. A receita da Sede Náutica é para se usar na Sede Náutica, a receita do futebol é para se usar no futebol. E aí, a gente faz essa projeção porque a gente, à época, antes da pandemia, voltou com o baile do Avaí, né? Foi o primeiro ano, depois teve a pandemia, infelizmente ficou 2, 3 anos sem ter de novo. Então, a gente fazia vários eventos lá para realmente arrecadar, né? E para o sócio ter a movimentação do clube. Eu só não entendi, Cláudio, onde entra o aluguel. O que o clube aluga? Porque aí é um evento que o clube está fazendo para arrecadar fundo. Não, mas aí a gente aluga para um terceiro, entendeu? Por exemplo, uma festa terceirizada? Por exemplo, a gente teve um evento lá, quase 40 dias atrás aí, que é do... Nossa, como que chama o nome do evento? Bom, tudo bem. Aí eles trazem o público deles, tudo certinho e tal, e a gente aluga. Por exemplo, aluga o espaço lá por R$5 mil. Então, você vai fazendo um por mês, você consegue dar uma levantada no caixa, entendeu? Do clube. Tem os jogos universitários também. Jogos universitários, que a gente acaba alugando lá para faculdades, entendeu? Então, a gente tenta ao máximo trazer caixa para dentro do clube e dentro da Sede Náutica. O total da recuperação judicial é de 6,6 milhões de reais, mas o clube conseguiu um deságio grande, né? Tem 85% na maioria das dívidas. Eu acredito que a primeira parcela da recuperação judicial foi paga com o bloqueio da parcela do Wanderson, e acho que é por isso que contestaram, mas estava num outro processo, os credores, acredito que seja isso, depois você pode me confirmar. Quanto que, na realidade, o Rio Branco tem que desembolsar por mês para liquidar a recuperação judicial e por quanto tempo? É assim, você tocou na questão do trabalhista. Quando nós entramos, existia muitos processos individuais correndo lá. Então a gente conversou lá com a juíza e fez um processo piloto, né, o reunidor de todos os processos. E dentro disso, a gente começou a verificar. Era uma bagunça, entendeu? O processo todo lá, e a gente tentou verificar qual que era a situação realmente do clube, né? E você vai descobrir que teve reclamantes que recebeu por 2 vezes lá atrás, entendeu? Então a gente tentou apurar toda essa situação. E nesse processo piloto, em 2022 a juíza nomeou um perito
né, para apurar todos os processos e verificar qual que era a dívida do Rio Branco. E graças a Deus entrou na época o dinheiro do Wanderson. A primeira parcela quase, que foi como 4 parcelas anuais, né? A primeira parcela praticamente entrou todinha lá. Então a dívida que era 5 milhões caiu para quase 2, né? E nisso a gente foi verificando que processos já tinham sido pagos, a gente começou a discutir e tal. Hoje a dívida trabalhista acho que era 650 mil, né? Mas já tem pelo menos uns 4, 5 credores já pagos dentro disso, vai diminuir para uns 350 mil, né? E a gente tem que saldar ela agora nos próximos meses. Então nós vamos liquidar, que é no primeiro ano. No primeiro ano você tem que liquidar mais ou menos 300 mil reais. 350 mil mais ou menos. E o clube tem condição disso? Vai ter. E isso até o final de maio do ano que vem, é isso? Não, tá nesse período agora já pra gente pagar. Tá pra gente pagar agora, entendeu? Nos próximos meses aí a gente já tá discutindo a questão dos valores lá, né? que já foram pagos. A gente só tá esperando essa questão. Olha, realmente esses valores foram quitados já. Então o valor da dívida é 350 mil. Aí o Rio Branco vai. E a estimativa vai de 350 mil é uma estimativa sua. E aí mata o trabalhista. O trabalhista. Tudo. Graças a Deus. Não tem nenhuma outra ação que não tenha sido unificada no processo piloto. Existem 2 tramitando aí, mas é coisa pequena, ainda não. Porque é pós-recuperação, né? Então isso aí é pós-recuperação, não tem como entrar na recuperação judicial. Mas a obrigação principal agora é os processos trabalhistas. Aí o restante, né? A gente tem aquele 17 anos para. E o restante, a maioria é com área, ou não? Os maiores foram com áreas. Felizmente a gente não teria condições de pagar, né? É até triste você ter que entregar a área do estádio, né? Por uma situação de uma dívida lá do passado. Mas é a solução que nós encontramos para não perder mais patrimônio ainda. Como eu te disse, a sede náutica a gente ia perder por completo, né? Então, em vez de perder por completo, a gente destaca um pedaço aqui, um pedaço ali, um pedaço aqui, para entregar e ficar com o bem 100% do Rio Branco. Inclusive, a primeira proposta do Rio Branco foi sem área e depois que foram incluídas. E aí... Para confirmar as áreas, é a área do estacionamento do estádio e aquela área do lado do elefante branco ali na entrada à esquerda. Perfeito. E essas 2 áreas não são mais usadas, já foram legalmente passadas para o Não, ainda é 100% Rio Branco. E quando que isso acontece dentro da recuperação judicial? Existem protocolos dentro da recuperação judicial, né? Nós temos que apresentar os projetos lá dentro, né? E a partir do momento que a gente cumprir essa primeira etapa, que é o pagamento dos credores trabalhistas, a gente dá um outro passo na recuperação judicial, né? Já estamos correndo dentro da prefeitura com o destacamento das áreas, né? E aí sim, a gente apresentar na recuperação judicial esse destacamento, né? E solicitar ao juiz que ele desmembre a área e aí sim você dá a indação do pagamento. Tá, e aí é uma área de 3 mil e poucos metros e outra área de 2 mil. É uma área do Sandro Rocha e a outra da Alvorada que comprou do Zé Ricardo? Eles qual que é qual? Compraram crédito, compraram né? Crédito. Compraram crédito. Essa área de baixo aqui do estacionamento, acho que é 3.700 metros, e a área lá de cima da esquina lá é 2.000 metros. E qual que é a do Sandro lá de cima Salvo engano, do Sandro é aqui embaixo, porque ele adquiriu o crédito do Zé Ricardo e do Ramos Zanaga, né? A Alvorada adquiriu o crédito dos dois. Então é o contrário. É o contrário. Eu de cabeça agora não vou lembrar, mas está tudo no documento lá. Tá, mas é isso, é justamente porque eles adquiriram o crédito. E aí a maneira da gente pagar, como que o Rio Branco vai pagar hoje 4 milhões? Não tem como, né? Então, infelizmente, a gente teve que ceder áreas para matar isso. Então, só aí você já reduz muito a sua recuperação judicial. Era isso que eu ia perguntar. Se era 6,6 milhões inicialmente, vocês deram cerca de 4 milhões em área, tem um deságio enorme de 85%, tem uma trabalhista. Fora a trabalhista de 350,
Os outros processos que tem que ser pago ao longo dos 17 anos, eles correspondem mais ou menos quanto, Cláudio? Eu acho que não dá 1 milhão, Cláudio, entendeu? Então eu poderia falar que hoje a dívida do Rio Branco a ser paga é de 1.300.000, assim, a grosso modo. A grosso modo. Porque aí a gente já reduz praticamente a recuperação judicial, entendeu? Nessas dações de pagamento que nós fizemos. Tá, Então a gente reduz muito. Você é credor na recuperação em R$5.000. Esse é em relação ao que esse valor? É assim, ó, eu nunca cobrei um centavo do Rio Branco, mas a gente tinha, desde lá do Valdir, um contrato de prestação de serviços de 3 salários mínimos, entendeu? Para o meu escritório de advocacia, né? Enquanto o antigo jurídico do clube tinha um contrato de 15 salários mínimos, né? Então, o meu nós fizemos como uma garantia de alguma coisa de 3 salários mínimos. Eu falei, não quero cobrar. Mas aí o jurídico que representou a gente na questão da recuperação judicial falou, não, você tem direito pelo menos a ter o voto na recuperação judicial. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Quanto a isso, não tem problema algum, entendeu? Então por isso que eu tenho R$5.000 lá. E assim, não é um negócio estranho, porque você era o vice-jurídico, vice não tem salário, correto? Não é um negócio estranho, Cláudio, assim, você ser o vice-jurídico e ter o seu escritório de advocacia contratado, embora seja um valor pequeno? Mas eu não deixo de ser o vice-jurídico e o escritório, né? Eu podia ser o presidente do clube e representar o clube na recuperação judicial, né? Não tem incompatibilidade, né? Do estatuto fala que tem incompatibilidade? Não, a questão é contratar algo de uma pessoa que é vice-presidente jurídica. É só não, por esse lado eu entendi. Não, mas quem me contratou foi o presidente à época, né? E o vice do conselho, o Borelli, né? Foi ele que me contratou. Tá, e aí aproveitando, emendando esse assunto, tem o seu irmão Gilson, quando ele era presidente, ele fez um empréstimo de 80 e poucos mil reais em nome da empresa dele. Esse dinheiro entrou no clube, ele empréstimo, porque esse contrato entrou dentro da recuperação judicial de 80 e poucos mil reais que Perfeito. a imobiliária do seu irmão tinha que receber. Perfeito. Explica um pouquinho como é que foi isso, o que é esse empréstimo que aconteceu em 2022, se não me engano. Perfeito. Empréstimo para pagar salário. E não foi só esse. Teve diversos empréstimos que nós fizemos na recuperação judicial. Só esse, infelizmente, ele não conseguiu receber, né? Então, por isso que está na recuperação judicial. E isso foi avalizado pelo Conselho? Foi. Tem ata, tem tudo? Você pode? Acredito que sim. Acredito que sim. Porque eu estou falando porque foi feito um empréstimo em nome de um terceiro, embora seja presidente do clube, que ele mesmo avaliza. Sim. E aí esse dinheiro entra no clube e como é que fica? Você entendeu a questão contábil do negócio? Não entendi. Isso está na contabilidade do clube. Realmente está na contabilidade. E foi avalizado pelo conselho. Uma pessoa física, uma pessoa jurídica de fora do clube fazer um empréstimo e colocar o dinheiro dentro do clube. Porque assim, ó, Cláudio, aqui, dor de barriga no clube não dá uma vez só. Dá várias vezes. E você tem que se virar para pagar a conta. Entendeu? Você é o presidente do clube. Se você não pagar a conta, e ninguém vai pôr dinheiro no clube sem recuperar o dinheiro. Você entendeu? Então fez o empréstimo, comprovou, entrou no caixa do clube, pagou a dívida, está cobrando. E por que foi feito o nome da empresa dele? Porque o clube não podia fazer o empréstimo? Como o clube vai fazer empréstimo sendo que estava tudo penhorado em 2022? Por isso que a gente fez a recuperação judicial. Nome negativado, tudo penhorado. Não tinha nem conta aberta em nome do Rio Branco. Aliás, tinha no Bradesco. Se você puxar aqui, está penhorado, está bloqueado. Você entendeu? Então você tem que fazer em nome de quem? Pessoa física. Eu já coloquei dinheiro no Rio Branco, o Gil já colocou dinheiro no Rio Branco, o Valdir já colocou dinheiro no Rio Branco. Está tudo comprovado. Está tudo comprovado. Inclusive, em todos os balanços, graças a Deus, mês a mês, desde quando nós assumimos o clube, está o balanço do Rio Branco e está lá. Quem colocou o dinheiro, quem já recuperou o dinheiro e para quem ainda está devendo. Tá, e aí dentro disso, quem que é Geraldo Pires de Mascarenhas? O Geraldo comprou uma dívida também, entendeu? De um dos credores. Que é do seu irmão, é a dívida dele que ele comprou.
Por que ele... a minha dúvida é o seguinte, essa compra aconteceu na véspera da primeira Assembleia de Credores, que foi adiada várias vezes por N questões. Ele comprou a dívida num documento assinado de maio, e isso foi apresentado para a Justiça apenas na véspera da Assembleia de Credores. Primeiro, por que essa dívida foi vendida lá atrás por R$20 mil? E por que isso foi apresentado para a Justiça apenas na véspera da Assembleia de Credores? Tinha algum problema para fazer isso e evitar, por exemplo, que aparecessem outros nomes dentro da tabela de credores? Eu não entendi esse... Então, esse aí eu vou ficar te devendo essa informação, porque quem pode te dar a informação é realmente o escritório jurídico, né? Porque essas questões da recuperação judicial, aí já não... Não, mas é fora foi um contrato que foi assinado não, em sim, maio. mas eu falo assim, para apresentar a recuperação judicial, alguma coisa assim, eu acho que aí eu já não tenho conhecimento. E em relação ao fato em si, não a apresentação do documento na véspera da Assembleia dos Credores, o fato de ter vendido essa dívida lá em maio, Não, então, por isso que eu estou falando, aí eu já não tenho como te falar com propriedade. Aí você tem que conversar realmente com o escritório jurídico o porquê que apresentou só nessa época, né? Aí realmente eu não sei te passar com propriedade. Tá, e por que o Rio Branco mudou o escritório agora da recuperação judicial? Não tem uma situação fundamentada. A gente achou que deveria estar mudando, nós fizemos reunião com o vice do conselho, né, o presidente do conselho, e achamos por bem fazer a alteração. Entendeu? Eu sou advogado, por exemplo, se o meu cliente não quer continuar comigo, eu não vou insistir. Então, não tem problema, eu faço a carta de renúncia ou um subestabelecimento e acabo entregando. Mas não teve nenhum problema não, aí nas partes para... Imagina, a gente tem uma situação muito saudável com o antigo escritório. Tá, vamos falar do Wanderson, Cláudio. Eu vou dar os números, se eu tiver alguma coisa errada, você me corrige. O Grêmio vendeu o Wanderson por 11 milhões de euros ao Mônaco em janeiro de 2022. 30% desse valor era parceria Sandro e Rio Branco. Na proporção de 30% para o Rio Branco, 70% para o Sandro. Se a gente fizer uma conta, dá 9% para o Rio Branco, 21% do total de 11 milhões de euros. Perfeito. 4 parcelas a serem pagas sempre em setembro de 2022, 23, 24. A primeira foi bloqueada inteira, inclusive a parte do Sandro, e isso causou o Sandro entrar na recuperação judicial, foi isso? Correto? Mais de 2 milhões. Isso. E aí as parcelas eram de 769 mil euros, as duas primeiras, e depois de 641. As outras duas, lembrando que o Rio Branco tinha 30% desse valor, não era esse valor inteiro que o Rio Branco receberia. O Rio Branco recebeu, a primeira parcela foi bloqueada, mas o Rio Branco conseguiu liberar na justiça 1 milhão que veio para o clube por causa que estava em recuperação judicial. As outras parcelas foram pagas pelo Grêmio nas datas previstas de setembro de 2022, 23, 24? Nas datas não. Sempre o Grêmio atrasou. Sempre. O Grêmio nunca pagou em dia. E só pagou porque tinha determinação judicial. Mas nunca o Grêmio pagou em dia. Inclusive nós estamos cobrando uma bonificação que existe lá e o Grêmio não paga. E nessas 3 parcelas, então a primeira foi bloqueada, as outras 3 então o Rio Branco recebeu, mas com atraso, é isso? Isso. Inclusive a última foi parcelada mais 4 ou 5 vezes. Tá, e isso significaria 1,5 milhão mais ou menos por parcela, ou eu estou fazendo uma conta errada? Do total, né? Da parte do Rio Branco, né? Não, da parte do Rio Branco, porque cada parcela era em torno de 4 milhões e pouco, o Sandro tinha 70% desse valor, aí depende da cotação do euro no dia que o Grêmio pagou, eu não vou saber. Dá um pouco menos, porque o total do Rio Branco, salvo engano, foi 5 milhões. 5 milhões das 4 parcelas. Das 4 parcelas. E desse total, acho que 3 milhões e meio já ficou na primeira parcela lá da recuperação. Para pagar os processos. Os processos, por isso que diminuiu. Mas na verdade, esses 3 milhões, né, Cláudio, tinha o dinheiro do Sandro, que depois ele foi cobrar. Então, mas a primeira parcela foi um pouquinho maior, né? Entendeu? Que é o mesmo valor da segunda. 741. 769. 769, isso. Isso. O Rio Branco recebeu, então, depois dessas parcelas, nessas datas de 2022, 23 e 24. Recebeu, mas a segunda parcela foi bloqueada também na recuperação judicial.
Aí foi uma parte lá pro Paulo Santos, né? Que é o corretor. O corretor. Tá. O Rio Branco, sem o dinheiro do Wanderson, teria sobrevivido? Não. Não tinha. Não tinha. O Rio Branco se sustentou nos últimos 2022, 23, 24, teve o empréstimo do Gilson que eu citei aqui em 2022. Você pode falar que em 23, 24 e 25 o Rio Branco só se pagou por causa do Wanderson? Com certeza. Com certeza. Não só por isso, é lógico, né? Não, tem os patrocinadores. Mas é um valor significativo. Tinha os patrocinadores que não é muito, mas entrava todo mês e tal. Mas não tenha dúvida. O Rio Branco conseguiu montar o time do acesso justamente com essa parcela do Wanderson. Havia atrasado, vinha, mas a gente sempre cumpriu rigorosamente com o que era acordado. E agora, até hoje, na verdade, né? Que a gente paga rigorosamente no dia 10 de cada mês. E agora o dinheiro acabou. Acabou. E agora, o que faz? Batalhar. Entendeu? Não tenha dúvida. A gente tem vários atletas emprestados, né? Vários com possibilidade de negociação. Um clube tem que sustentar não só de patrocínio, né? Mas como o Rio Branco era um celeiro de revelador de atletas, nós temos que continuar nesse mesmo intuito. O Rio Branco corre o risco, dentro do que você está falando, se o Rio Branco, ele depende, e sempre dependeu, não é do teu mandato, sempre dependeu da venda de jogadores. Hoje o trabalho de base é todo terceirizado por uma série de custos, de motivos que você pode até explicar um pouquinho para a gente. O Rio Branco corre o risco, se não vender jogadores, de acontecer o quê, Cláudio? Olha, a gente tem a recuperação judicial, como eu falei. A maioria da recuperação judicial já está quitada. Só que dentro da situação da nossa conduta em relação ao planejamento do clube, a gente é muito pé no chão, né? A gente faz de acordo com o nosso passo. Nós só vamos contratar se a gente tiver como pagar, né? Então é o que nós fizemos no Campeonato Paulista, tanto de 2024 como 2025, a Copa Paulista, que é um recurso escasso, né? Então nós temos que diminuir muito o orçamento, mas não estamos devendo nada, né? A gente não fez dívidas novas. O Rio Branco, desde 2016, se você pegar a certidão trabalhista do clube, é só você ver lá quantos processos o Rio Branco tinha antes de 2016 e quantos processos tem após 2016, né? Então, nós só vamos contratar se a gente tiver condições de pagar. Você entendeu? Deixa eu só fazer um adendo. Eu olhei isso que você está falando, e realmente as dívidas que foram deixadas pré-2016, elas representam uma boa parte do valor. Mas tem dívidas ainda de 2016, 17, 18, tem dívidas de jogadores de 21, 22. Quer dizer... 16 é o que veio de 15. Não, processos envolvidos de jogadores que jogaram em 2016, embora você tem que fazer um adendo que vocês pegaram o clube naquele momento de 2016. Sim. Você não consegue resolver um negócio da noite para o dia. Sim. Mas tem processos de jogadores de 21, 22... Se tiver o máximo 8. O que eu quero dizer é o seguinte, está estancada mesmo essa dívida ou ela continua, porque está sendo jogado para o processo trabalhista. Então tem o Nayan, tem o Trindade, tem 3 ou 4 jogadores recentes e tem também de 2016, 17, 18. Quer dizer, ainda tem, mesmo depois de 8 anos, ainda está gerando novas dívidas que podem não ser do volume que era anteriormente, mesmo porque tem juros e tem correção, mas a minha pergunta se baseia, o que eu quero saber continua se gerando dívida, embora menores. O clube dependeu nos últimos 3 anos do dinheiro do Wanderson, senão, como você mesmo disse, senão não tinha como pagar as contas. Eu estou projetando para daqui 1 ano, 2 anos, se o Rio Branco não tiver um investidor, qual é a chance do Rio Branco continuar existindo, Cláudio? É por isso que nós estamos na questão da transformação da SAF, né? Porque um clube hoje que você não tem um investidor ou você não faça a venda de atletas no seu ativo, ele fica insustentável, não tem como. Infelizmente, o clube ele tem que vender atletas,
Se ele não vender atletas, ele não paga. O patrocínio hoje da camisa paga malemar um mês de salário, né? Você tem que ter a movimentação. E a questão das dívidas, Cláudio, é assim, eu não me recordo desse Trindade, eu não me recordo desse Nayan aí, mas eu acho que isso aí não está correndo. Não, foram créditos jogados para recuperação judicial. Desculpa, para o processo piloto. 33, isso. Foram feitos acordos na justiça em 2021, 2022. Ah, mas já foi pago. Isso aí está tudo pago. Mas foram todos jogados para recuperação judicial. A decisão, desculpa, foram todos jogados para o processo piloto. O processo piloto, existe lá 80 processos. Então, mas a dívida é o que está apresentado na recuperação judicial. Entendeu? Não, isso que eu quero Existem dizer... 2 ou 3 processos agora de 2023, 2024, que é funcionários aqui. Um é cozinheira, o outro é o cara que cuidava do campo, entendeu? Mas isso aí, o outro era como chama, Daniel, que já habilitou na recuperação judicial. Não tem mais dívidas novas do Rio Branco, não tem. Que na verdade vai juntando no processo piloto, embora tenha dinheiro lá. Não, o processo piloto não está estancado. O processo piloto não sai mais nada de lá. Agora, mas em 2022 ainda juntou sim, alguma coisa. sim. Eu não estou falando da Sim. sua administração agora. Não, entendi. De jogadores que jogaram em 2022. Aí sim, mas assim, o que a gente deve está na recuperação judicial. Entendeu? Está na recuperação judicial. Tá. Quanto que o Rio Branco deve de imposto? Eu vou só fazer um dado aqui. Os impostos não entram na recuperação judicial. A prefeitura, em janeiro de 2024, cobrava R$2.300.000 de dívida de IPTU do Rio Branco. E isso não entra na recuperação judicial e uma hora vai ter que ser pago. Deve-se IPTU do Rio Branco desde 2011. Quer dizer, é um negócio que com juros, você mesmo disse que a recuperação judicial é um juros que não acaba. É uma bola de neve. O que fazer, primeiro, o dinheiro que o Rio Branco deve à prefeitura e quanto que o Rio Branco deve em impostos estaduais, federais, se isso está parcelado, se isso está sendo pago ou não. Vamos distinguir. A questão da prefeitura, todo ano a gente protocola a isenção. E é um clube associativo, ele tem direito. Só que ele não consegue a isenção porque ele tem dívida passada. Então como que você faz? Você não consegue arcar R$75 mil do estádio mais 75 mil da náutica. Não tem como. Ou a gente paga salário ou a gente paga IPTU. A gente sabe que é uma dívida, a gente tem direito à isenção e infelizmente a gente não se enquadra justamente por essa situação que está devendo, né? É uma situação que também estamos conversando com o nosso escritório jurídico da recuperação judicial para verificar qual o procedimento nós vamos tomar, né? Agora, com relação a impostos, no início da recuperação judicial nós fizemos o parcelamento, era a dívida de 10 milhões de impostos, a gente conseguiu reduzir 63%. Esse imposto que você fala tira o municipal, ou tudo? Fora municipal. Fora a prefeitura, só Previdência. Só o governo federal e estadual. Nós fizemos o parcelamento, reduziu para 3 milhões e alguma coisa, e fomos pagando. Parcelas de 20 e tantos mil reais. Pagamos 3 anos. Enquanto a gente conseguiu pagar, nós pagamos. A hora que acabou o dinheiro, nós não vamos pagar o imposto, nós vamos pagar o salário, né? Infelizmente. É o que deu para a gente fazer na época. Perdemos o parcelamento, é uma outra situação agora, vamos ter que verificar como que nós vamos proceder, mas realmente o imposto não tem como, é impagável. Para nós hoje é impagável, infelizmente, né? É uma situação que o Rio Branco acho que nunca pagou imposto desde lá de 1979, quando voltou ao futebol, e vira uma bola de neve, né? Hoje, em torno de 8 milhões por aí. 8 milhões só do Estado fora a dívida da Mais prefeitura. até 9 milhões fora a dívida da prefeitura. Quer dizer, estamos falando pelo menos uns 12, 13 milhões o Rio Branco de deve impostos. E como não conseguiu mais pagar o parcelamento, perdeu as condições do parcelamento. Perde o parcelamento. Tá, vamos lá, rapidinho para encerrar, que você precisa sair, né? Tá.
Por que não tem mais reunião do Conselho no Rio Branco? Então, depois que nós fizemos a recuperação judicial, nós temos o balanço mês a mês lá na recuperação. E aí, a reunião do Conselho é questão de chamar realmente para a reunião, entendeu? Nas últimas, o pessoal até estava desanimado porque estava vindo meia dúzia de conselheiro, o conselheiro não participa e tal. E hoje nós temos o balanço na recuperação judicial, entendeu? É aprovado pelo administrador judicial e é aprovado pelo escritório de contabilidade, entendeu? Então, acredito que eles acham que não é necessário, porque eu sou convidado para participar da reunião do conselho, né? E mesmo que tenha, eu sou conselheiro, mas mesmo que tenha a reunião, se não chamar o presidente, eu não sou obrigado a vir, né? Então é mais a questão de chamar a reunião do conselho, é mais isso. Você acha que isso, como uma estrutura de clube, não é maléfica para o clube? Porque o conselho tudo tem que passar pelo conselho. Concordo. Estatutariamente, o conselho é o órgão máximo do clube. Concordo. Não fica uma lacuna entre a fiscalização do presidente, não você, mas a fiscalização da cadeira do presidente, não dá um poder para o presidente que ele não deveria ter sozinho? Concordo. Eu gostaria de ter isso mês a mês. Justamente por mais que a gente tenha a recuperação judicial ali redondinha, bonitinha, seguindo, igual eu falei para você, não tinha balanço, agora tem, tá tudo redondinho e tal, mas era a melhor situação, era ter todo mês ali, ó, para você debater, para você conversar, para ter novas ideias. Eu sou uma pessoa super a favor da reunião do conselho. E não dá pra mas dizer, depende dos conselheiros. Então, mas o estatuto prevê que se o conselheiro não comparece, ele é destituído. Prevê, não tenha dúvida, não tenha dúvida. É igual quando nós pegamos a chapa, montamos a chapa, Cláudio, tinha mais de 40 pessoas que ficaram de ajudar a gente. Quem ficou? Eu, Vinícius, Gilson, Valdir, ficou meia dúzia, entendeu? Ficou meia dúzia. O conselheiro é assim, o conselheiro, ele prefere ficar na casa dele do que, infelizmente, vir para uma reunião. Eu gostaria que todos frequentassem, todos realmente, entendeu? Mas, infelizmente, é a realidade hoje. A pessoa prefere ficar na casa dela do que vir no clube debater sobre melhorias, sobre situações que possam importar no crescimento do clube. Tá, vamos encerrando. Como que você se tornou conselheiro vitalício? Você, o Gilson e o Valdir, em 2019, naquele atão. Não teve eleição, foram simplesmente substituídos os nomes. Deveria ter tido uma eleição, pelo que reza o estatuto. Você pode me explicar como é que foi feito esse processo, por favor? Como eu te disse, nós pegamos lá em 2016 e não tinha ata, não tinha nada. Então, a partir do momento que nós corremos 2, 3 anos atrás, com relação a regularizar uma coisa que não existia, e estavam essas cadeiras vagas, era o atão, era um pautão que nós tínhamos que fazer, entendeu? Então, se está vaga, nós corremos atrás, é nada mais justo do que o nosso nome estar lá na... Mesmo contrariando o estatuto que exigia uma eleição, que os conselheiros não poderiam ser destituídos sem um processo interno do clube, você acha que deveria ter sido... É um mérito que vocês acreditam ter se tornado vitalício por causa disso? Justamente, é um mérito. Mas mesmo contrariando o estatuto, você não vê problema jurídico nisso? Inclusive, hoje não tem mais oposição no clube, mas você não vê um problema administrativo mesmo do clube, juridicamente, alguém um dia poder contestar os atos de conselheiros vitalícios que não foram eleitos conselheiros vitalícios, foram na canetada e colocados no atão, por um mérito do que você está me explicando agora? Não, eu não vejo problema. Se o conselheiro que não está contente com isso, quiser arrumar algum tipo de problema, nós estamos aqui para debater, não tem problema algum, entendeu? Não tem problema algum quanto a isso. Nós estamos fazendo a coisa certa para o bem do clube. Se acharem que o meu nome não deveria estar lá, discuta, não tem problema algum quanto a isso. A gente discute, a gente conversa, a gente ajusta, sabe? Quanto a isso, eu nunca tive problema. Eu não gostaria de ser presidente do clube, eu não queria ser presidente do clube, entendeu? Eu gosto do meu jurídico, para você ter uma ideia, entendeu? Mas é uma situação que foi levando isso pra gente, entendeu? É a sequência. Na virada agora, sinceramente,
eu não sei nem se eu vou ser candidato à reeleição, sabe? Porque é tanto desgosto às vezes que a gente tem, cara, eu abandono minha família, eu fico longe de casa, eu viajo com o elenco, lógico, é uma situação do futebol em si, eu estou ali dentro, eu tenho que fazer, né? Mas é uma situação que, igual eu falo, se tem outro que queira se candidatar para presidente, aleluia, mas que faça o bem para o clube, entendeu? Existe esse nome hoje ou você... Nós nem conversamos sobre isso ainda, mas que vai fazer bem para o clube, porque se não for para fazer bem para o clube, que fique longe daqui. Como tinha muita tranqueira aqui dentro e a gente tirou, entendeu? Tinha muito conselheiro tranqueira que queria se aproveitar de muita coisa, tinha muito diretor tranqueira que queria se aproveitar de muita coisa e a gente tirou tudo. Mas isso é uma conversa para a próxima, Cláudio. Tá, e agora para Entendeu? encerrar... Nós vamos conversar muito ainda, pode ter certeza. Agora para encerrar, SAF, o Rio Branco juridicamente está pronto para receber um investidor ou não? Foi aprovada a SAF, mas todo o processo legal foi feito? Aprovada a SAF em conselho é uma das determinações. Agora nós estamos criando a SAF 100% Rio Branco e o Branco Esporte Clube SAF. A partir desse momento, aí o Rio Branco pode... E quando que isso vai terminar esse processo para poder receber um investidor? Se alguém bater na porta do Rio Branco falando assim, eu quero, vocês aceitam, isso já pode acontecer imediatamente ou não? Pode acontecer e a gente pode moldar a SAF de acordo com o investidor que venha. Igual eu falei, nós estamos nessa situação agora que vamos constituir a SAF. Se ele aparecer nesse momento, vai constituir a SAF moldada a essa situação do investidor. Se não aparecer agora, nós vamos constituir ela 100%, vai ficar Rio Branco 100%, entendeu? Mas já podemos, não tenha dúvida, discutir essa Alguma questão conversa? do investidor. Tem Nada. muita conversa, nós conversamos desde ao início da recuperação judicial, para você ter uma ideia. Alguma coisa a mais? Fizemos 200, 300 reuniões. A gente não para aqui no Rio Branco, a gente está atrás realmente do investidor que vá tocar a SAF nossa, tocar o futebol em si, com coordenação do Rio Branco, mas nada efetivo, infelizmente. E nada mais... Nada palpável. Nada palpável. Nada palpável. Tem bastante sondagem e tudo, mas nada palpável. Ok.